Eu agradeço ao Senhor pelas mulheres da minha vida, pela minha esposa, que o Senhor tem usado tanto como suporte, como instrumento de advertência, de direção nos meus passos, como bênção na nossa casa, no cuidado. Te agradeço ao Senhor pela minha mãe, e eu aproveito para pedir por ela nesta hora, uma vez que ela fez este exame e que apresentou um problema no seu coração. Me uno aos meus irmãos e peço a bênção do Senhor sobre ela, que o Senhor a cure. Obrigado pelas nossas mães, Pai, que foram estas mulheres tão fundamentais em nossa vida, na formação do nosso caráter, no nos ensinar o amor e a amar aos nossos irmãos, ao nosso próximo. Abençoa, Senhor, cada irmã aqui da nossa igreja, que como mulheres sábias, assim elas edifiquem a sua casa. Edifiquem, Senhor, a vida dos seus filhos, a vida do seu esposo, que elas sejam bênção na vida deles. Em nome de Jesus, Senhor, toma cada uma em tuas mãos. Que sejam, Senhor, instrumentos de graça e de vida para os seus filhos, e que sejam reconhecidas como mulheres virtuosas. Oramos pela nossa irmã Leninha, que hoje também aniversaria, Senhor. Que o Senhor seja sobre ela em porção dobrada neste dia, lhe dando, Senhor, do derramar abundante da tua graça e do teu favor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Amém. Podem se assentar, graças a Deus. Interessante que quando nós... Samuel, abaixa um pouquinho o volume aqui, por favor. Está dando microfonia. É o 2, isso. Interessante que quando a gente fala de Bíblia, é um costume nosso dizer da omissão da Bíblia em relação às mulheres. De que são poucas as mulheres que aparecem na Bíblia. Porque, por um aspecto cultural, aquele povo do Oriente, assim, não é? Eles não dão tanto valor à mulher. A gente vê hoje em dia lá, não é? Essa questão lá dos muçulmanos usando as mulheres, forçando as mulheres a usarem as burcas. E não era muito diferente no tempo de Abraão, no tempo de Noé. Porque a gente mal sabe, por exemplo, o nome da mulher de Noé. Mas se nós temos que pensar em mulheres importantes, ela foi uma mulher importante, porque como cremos que houve um dilúvio e esse dilúvio dizimou toda a humanidade, nós todos viemos da mulher de Noé. É um fato, porque todos viemos ou de Sem, ou de Cã, ou de Jafé, os 3 filhos de Noé. Então, a mulher de Noé se torna mãe também de todos nós. Não sabemos o nome dela. E, dessa forma, a gente pensa sempre nos heróis da Bíblia e entendendo os heróis da Bíblia como homens. Quando falamos desta lista de heróis, nós saímos percorrendo de Adão, de Noé, o Enoque, o Abraão, e o Isaac, o Jacó, em seguida a eles vem o José, o Moisés, o Josué, hoje falamos sobre Calebe, entramos nos Juízes e vemos o Sansão, o Gideão, vemos, não é, o Jefté, e vamos para Samuel, Davi, Salomão, os reis, os profetas de Israel, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Oséias, e vamos assim percorrendo sempre a Bíblia e
levantando os nossos heróis masculinos, homens. Mas a Bíblia fala de muitas mulheres maravilhosas. E assim como fala dos homens, e sabemos que a Bíblia, o que torna a Bíblia confiável, o que torna a Bíblia um livro não tendencioso, é que ela mostra os seus heróis nas suas qualidades e nos seus defeitos. Sempre. Não é? Quando a gente vê a história do Brasil, a gente coloca assim algumas coisas em dúvida. Aliás, na história, né, da humanidade, a gente pode colocar muitas coisas em dúvidas pela ênfase que se dá e a proteção que se dá aos heróis e a necessidade de promovê-los e esconder as suas falhas, né? Então, assim, eu nunca me esqueço que quando eu li a história da Guerra do Paraguai, e um livro chamado Guerra do Paraguai, Genocídio Americano, falando lá que a Guerra do Paraguai estava perdida, ou seja, o Brasil, a Argentina e o Uruguai estavam sendo derrotados pelo Paraguai, que era a força, né, na América do Sul, mas de repente, num toque, que era um toque de retirada e que o corneteiro fez o toque de avançar, o exército de mulambos brasileiros caiu sobre os paraguaios que não os esperavam e teve a vitória que foi derradeira para a vitória da Guerra do Paraguai. E então assim você fala, puxa vida, onde fica o Duque de Caxias, onde fica esse povo todo, né? Mas a história não mostra certas coisas. E assim também, muitas mulheres, elas foram omitidas, mas existem muitas abençoadas, não é? Mostra-se o lado bom e o lado ruim. Então nós temos uma lista muito grande de mulheres, e eu procurei listá-las, encontrá-las na Bíblia e pesquisar sobre todas essas mulheres, e gente, é muita mulher, A relação de mulheres que a gente tem aqui, são mais de 50 mulheres na história da Bíblia, que marcaram de alguma forma, né, a história e foram bênção, como nós temos, por exemplo, já falei da mulher de Noé, e nós temos a Joquebede, que pouca gente fala da Joquebede, mas foi a Joquebede que foi fundamental nesse processo de libertação de Israel. Temos a Miriam, a irmã de Moisés, bênção. Não podemos deixar de falar da Eva, a primeira. Oh, meu Deus do céu, será que a gente tem coisa boa para falar da Eva? Eu acho que tem. Sabe, eu acho que mesmo ela tendo pisado na bola, foi o homem, no final das contas, que foi o responsável. E o Senhor os cobriu. Nunca se esqueça disso. Que o Senhor fez para eles vestes e os cobriu. O que me dá, assim, a certeza de que quando nós chegarmos no céu, a gente vai encontrar o Adão e a Eva. Eu disse hoje de manhã que eu vou abraçar o Caleb. Eu vou abraçar o Adão também. Na hora que eu for abraçar, sem querer eu vou pisar no pé dele, mas eu vou abraçar ele. Não é verdade? Aquele abraço afetuoso, irmão, né, Adão, e sem querer, meu pé, foi sem querer, não é verdade? Eu vou dar uma pisadinha no pé dele, né? A Eva também vai estar lá. Então, assim, são tantas as mulheres. Eu tenho uma ordem de nomes de mulheres aqui, que eu estou com ela aqui, e que ela está assim, não está na ordem de aparição na Bíblia, mas eu quero ler essa ordem de mulheres, essa lista de mulheres, mesmo que esteja em ordem alfabética, só para lembrar de todas elas, e a gente pode falar alguma coisa sobre cada uma delas. A filha de Jefité. Alguém se lembra da filha de Jefité, que está no livro de Juízes, e que o pai fez um voto de tolo, e que disse que ao voltar da batalha, ele sacrificaria ao Senhor o primeiro que lhe saísse da sua casa, pensando nos seus escravos talvez, e o primeiro que sai era a sua filha única. E ele fala com ela do voto que tinha feito, e ela fala, pai, cumpra-se em mim o teu voto, e ela se entrega.
Que menina, linda, virgem. E ela fala assim: papai, deixa-me primeiro chorar a minha virgindade. Ela faz chorar, ali passou o tempo e depois se apresentou e foi sacrificada. E o voto de Jefité é o que a gente chama de voto de tolo. A mulher cananeia, eu estou numa lista em ordem alfabética. Você se lembra da mulher cananeia? Aquela que chegou para o Senhor Jesus e falou com ele: Senhor, cura o meu filho. Senhor Jesus falou assim: mas não é lícito tirar dos filhos e dar para os cãezinhos. Ela falou: mas até os cãezinhos comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus falou: olha, a tua fé te salvou. Vai, você recebeu o que você pediu. Aquela mulher com fluxo de sangue. Gente, a gente não sabe o nome dessas mulheres, mas são mulheres que têm inspirado a igreja ao longo dos anos. Músicas são feitas por causa desta mulher, a que tocou nas vestes de Jesus. Que só tocou nas vestes de Jesus, e Jesus passando ali no meio de uma multidão, essa mulher, ela se aproxima porque ela tinha um fluxo de sangue, e durante anos, 12 anos, ela tinha aquela enfermidade. Ela era rica e havia se tornado pobre pelo dinheiro que ela gastou com os médicos e que não a curavam. E ela fala assim: se eu tocar somente nas suas vestes, eu serei curada. Olha, tanta música, tanta música e tanta pregação já foi feita por causa desta frase desta mulher. Dizendo, porque quando ela toca nas vestes de Jesus, e aí Jesus para e fala: opa, quem me tocou? E aí os discípulos falam: Senhor, todo mundo pega no Senhor, todo mundo te empurra, todo mundo está te pegando, e o Senhor fala assim: quem me tocou? E Jesus diz assim: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Que coisa! Eu oro tanto para tocar o Senhor, como esta mulher o tocou. E que o meu toque seja um toque verdadeiro e que produza esta virtude sendo derramada sobre mim. Então, é uma mulher que ela tem sido falado sobre ela. A mãe de Sansão, a mulher de Eucana, é outra mulher que... O que se fala? Você sabe o nome dela? Eu não. Eu sei o nome do marido, mas foi ela para quem o anjo do Senhor apareceu. Foi para ela que o anjo do Senhor apareceu e falou do filho que ela teria, e que esse filho seria nazireu, e seria consagrado desde o ventre, e ele não podia tocar em uvas, ele não podia tocar em mortos. Havia toda uma regra para esse nazireado. E a mãe, irmãos, olha que coisa linda, esta mãe, ela assume o voto do filho, para que o filho no seu ventre já estivesse na consagração do seu voto. Ele já nasce nazireu, porque a mãe se consagra ao nazireado por causa do filho. Isso é muito forte. Tanto se ouve hoje dizer, por exemplo, de crianças que já nascem aidéticas, porque a mãe é aidética. Da influência dos atos da mãe em relação ao seu filho no ventre. Crianças que nascem estressadas, pequenininhos, porque a mãe, durante a gravidez, viveu uma gravidez tumultuada, e isso se reflete sobre o filho. Mães, a mãe de Sansão, por causa do filho, ela se consagrou. Isso não somente na sua gravidez. Creio que isso fala para nós acerca de toda a nossa vida e na criação dos nossos filhos, em termos que ser exemplo para eles, mães? Então, que as mães devem ser este exemplo de consagração, para que os filhos vejam nelas
a mulher de Deus e vejam Deus através delas, esta mãe de Sansão. A viúva de Sarepta, outra mulher que nós não sabemos o nome. Estou falando umas aqui que a gente não sabe o nome, não é? Mas que são mulheres importantes. Vocês se lembram da viúva de Sarepta? Quem foi essa mulher? A mulher que sustentou Elias. Sustentou Elias durante o tempo da fome. Vocês se lembram? Esta mulher, ela estava lá em Sarepta, Elias estava lá no val do Quiriate, e a água do val secou, do ribeiro secou, e Deus disse, olha, você vai agora a Sarepta, porque lá ordenei a uma viúva que te sustente. E Elias vai para aquele lugar, encontra então uma viúva, vê a viúva e fala com ela, mulher, me dá água, e a mulher lhe dá água, e aí em seguida ele fala, agora faz uma comidinha para mim, boa, porque o Senhor falou, ele não disse, o Senhor falou que você vai me sustentar, a mulher falou assim, ih, moço, eu não tenho nada para te dar, eu tenho só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Estou pegando uns gravetos, vou fazer um fogo, vou cozer um pequeno bolo para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer. E o profeta disse para ela, espera, faz isso que você disse, mas primeiro faz para mim, e depois come tu e teu filho. E assim diz o Senhor, que na tua botija o azeite não faltará, nem na tua farinha, nem da tua panela a farinha faltará, até que se completem os dias. E aí, gente, começou a brotar farinha na panela e azeite na botija, amém? E aquela mulher sustentou o profeta durante todos aqueles dias. Gente, olha a fé desta mulher. Olha que mulher maravilhosa. Essa mulher, olhando para a situação dela, não é? A situação dela era de calamidade, era situação extrema, e ainda assim, nesta situação, ela teve fé suficiente para pegar do que ela tinha, entregar ao Senhor como uma oferta de primícias, porque o profeta falou, primeiro dá a mim, e ela então faz isso, crendo na promessa que o profeta havia dito, e o Senhor então abençoa esta mulher. Amém? Então, nós no céu também vamos encontrar com a viúva de Sarepta. Mas nós vamos encontrar outra viúva, as viúvas maravilhosas, né? Nós vamos encontrar a viúva das 2 moedinhas. Esta mulher, que coisa. O Senhor Jesus se assentou, foi para Jerusalém, ele foi ao templo e ele se assentou ao lado do gasofilácio para ver como as pessoas traziam as suas ofertas. Gasofilácio, gente, para quem não sabe, é a urna onde se deposita as ofertas. Gasofilácio quer dizer a urna do tesouro, o lugar do tesouro. E aí as pessoas traziam as suas ofertas e depositavam ali, mas veio esta viúva e trouxe 2 moedinhas e depositou-as ali no gasofilácio. Aquilo moveu o coração do Senhor. O Senhor Jesus disse, ei gente, chamou todo mundo. Gente, veja, aquela viúva ali, o que vocês acham? Alguns disseram, não, mas ela só deu 2 moedinhas. Mas ela deu mais do que todos deram, porque todos deram do que lhes sobrava. Mas ela, na sua pobreza, deu tudo o que tinha. Amém? Amém? É com esta mulher que nós não sabemos o nome, que nós vamos encontrar no céu. E eu vou dizer para você
Que aí você vai procurar lá, onde é que está a carruagem? Cadê a casa do Benihim? Casa boa, Benihim, instrumento de Deus. Cadê a casa do Billy Graham? Opa, olha a mansão zona lá do Billy Graham. Cadê a casa do pastor Fernando? Aquela miudinha ali, é do pastor Fernando. Cadê a casa? Que mansão é essa aqui? Opa! Deve ter sido, né? Uma pessoa maravilhosa. É, uma pessoa maravilhosa. Você não sabe o nome dela, não. É a viúva das 2 moedinhas. São essas pessoas anônimas que fazem grande diferença. Que a glória é toda do Senhor. Que a glória é toda do Senhor. E nós vamos encontrá-la lá, essa viúva das 2 moedinhas que nos ensinou o segredo da oferta, que nos ensinou que o Senhor não é merecedor de restos, que o Senhor merece sempre o nosso tudo, e não importa a nossa condição, porque a palavra de Deus diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Que nunca há pouco, e que o tudo é relativo. O Senhor, através dessa situação, Ele relativizou o tudo. Porque o tudo é mais do que qualquer coisa. E não importa quanto seja o tudo, desde que seja tudo. E tudo pertence ao Senhor. Não é verdade? Então nós temos esta mulher também. Nós temos uma mulher aqui também chamada Abigail. Abigail, dona Marlene, né? Abigail. Quem lembra da Abigail? Alguém lembra da Abigail? Ela era mulher de Davi, mas antes de ser mulher de Davi, ela era mulher de quem? Alguém se lembra? Do Nabal. Nabal quer dizer ruim, avarento, que era um homem que vivia protegido por Davi. Os homens de Davi guardavam as fazendas de Nabal. Os homens de Nabal, os servos dele, colhiam, né, cuidavam do seu gado, e nada lhes acontecia daqueles povos, dos ladrões, dos invasores, porque os homens de Davi protegiam as posses de Nabal. E um dia Davi mandou 2 emissários para poder pedir víveres, alguma comida para o seu povo. E o Nabal esculhambou Davi. Eu lá vou mandar algum dinheiro, alguma comida para esse homem que é perseguido do rei? Vou fazer isso? Ele despachou os caras assim com impropérios. Quando isso chegou no ouvido de Davi, o Davi se enfureceu, pegou as suas tropas, falou assim: eu vou acabar com aquele negócio ali. Só que uns servos de Nabal, viram o que aconteceu e correram para Abigail, que era a esposa do Nabal. Contaram para ela: esta mulher, olha que mulher intercessora. Amém? O que fala na Bíblia sobre a mulher sábia? Ela edifica a sua casa. Às vezes, minha irmã, seu marido não é lá boa bisca, não. Seu marido está ali fazendo as bobagens, não andando muito na presença do Senhor, mas a mulher faz toda a diferença. Foi o que a Abigail fez. Ela correu, ela juntou, ela pegou as mulas e colocou um monte de comida, passas, pães, e correu na frente e mandou logo aquilo para Davi. Davi já vinha vindo, essa mulher se prostrou no chão e pediu perdão e falou: meu marido é muito bobo, meu marido fala o que não deve, e intercedeu pelo marido. E o Davi falou: olha, mulher, se você não fizesse isso,
Se você não aparecesse aqui agora, nós íamos riscar o nome do Nabal dessa face da terra. Davi já estava indo enfurecido, e Davi então fala, olha, você é uma mulher muito sábia. Aí, o que aconteceu? Levaram a notícia para o Nabal. Ó, Nabal, você foi por um triz que você não morreu. Foi por um triz, porque o Davi saiu para acabar com a sua vida e a sua mulher Abigail segurou as pontas para você. O Nabal, quando ouviu isso, ele ficou tão assustado, tão aterrorizado, que ele morreu. Bateu as taqueras. Aí, o que o Davi fez? Com um mulherão daquele disponível, uma mulher sábia daquela, Davi falou assim, eu quero uma mulher dessa comigo, né? Então, a Abigail se tornou esposa de Davi, não é? Então, se tornou depois uma rainha, não é? Abigail. Outra mulher, essa nós não temos boas coisas para falar para ela dela, não. Que tem mulher boa e tem mulher ruim também, não é? A esposa de Ló. A esposa de Ló. Vocês lembram da esposa de Ló? Mas ela ensina muita coisa para a gente. Quanta coisa a gente aprende com a esposa de Ló. Coisa que a gente não deve fazer, não é? Elas ensinam para nós as coisas que temos que fazer e as coisas que nós não temos que fazer. E a mulher de Ló, qual foi o problema dela? Ela olhou para trás. Jesus disse, aquele que pegar a mão ao arado e olhar para trás, não é digno de pegar a mão ao arado. Irmãos, e esse é um grande problema na vida de todos, e que a gente aprende com a mulher de Ló, porque Jesus falou sobre o sal. A Bíblia fala que quando essa mulher, Deus manda os anjos até Sodoma para tirar de lá Ló e a sua família, e eles estão saindo de Sodoma, e Deus começa a mandar a destruição sobre Sodoma. Esta mulher, a palavra foi, não olhe para trás. Diga para o seu irmão, não olhe para trás. Não olhe para trás. Olha para frente. Olha para o Senhor, para as coisas que o Senhor tem para a sua vida. Gente, porque quem olha para trás não caminha. E se caminhar, tropeça, cai. Tenta andar de costas aí pela vida, aí, você vai cair, você não vai avançar, você só vai se machucar. E assim é a vida de muito cristão, que fica só olhando para trás, não progride. Você já viu? A maioria. Você chega para ele, aquele irmão que era frutífero, aquela pessoa que era uma bênção, aí você chega, vê o irmão parado, vê o irmão encolhido ali, anulado. O que aconteceu? Ele vai te contar o que para trás ficou. Ele está com o olho para trás. Porque um dia na igreja alguém fez isso. Porque pastor fulano fez aquilo. Porque me magoou. Porque o irmão pegou um empréstimo comigo e não pagou. Ou seja, é uma história, um tanto de razões que ele fica olhando para trás e não anda, não caminha, não frutifica. E a palavra de Deus diz, deixando as coisas que para trás ficam, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Estou juntando aqui versículos, viu? Corramos a carreira que nos está proposta. Se você não olhar firme para frente, meu irmão, minha irmã, cai. E Jesus falou sobre isso, que nós somos o sal da terra. Mas se o sal for insípido, sem gosto, para nada serve, a não ser para ser pisado pelos homens. E assim é a vida daqueles que são esse tipo de sal que se tornou a mulher de Ló. Porque ela olhou para trás, não é? E ela se tornou uma estátua de sal. Amém, irmãos? Então, essa daí nós não vamos encontrar no céu, não, sabe? Ela ficou para trás, não é? Então, nós temos a esposa de Ló. E eu quero entrar aqui logo
em algumas mulheres fantásticas e a mais fantástica de todas. Quero falar dela, da Maria, a mãe de Jesus. Oh, Maria, bendita és entre as mulheres. A mais bendita entre as mulheres. A mais bem-aventurada. A mais privilegiada. A mais especial entre todas as mulheres. A escolhida por Deus. O ventre que o Senhor Deus escolheu, para que através desse ventre fosse gerado o Salvador do mundo. Senhor amado, amém. E as circunstâncias disso, desse momento, irmãos, uma moça, uma menina, não é? Dizem que Maria tinha 15, 14 anos. Ela era uma menininha. Maria não era uma mulherona, era uma menininha. Porque o momento da mulher se casar, tem uma tiúba aqui, viu gente? É abelha mansa. Era quando ela então começava o seu ciclo fértil. A mulher menstruou ali pela primeira vez, já era um sinal de que ela podia se casar, porque é quando ela podia gerar filhos, não é? Então, ela já estava desposada deste homem, o José. Desposada quer dizer prometida. Ela não era esposa, vamos dizer, era a mesma coisa de esposa, porque uma vez que a mulher já estava prometida, ela já estava comprometida. Ela não podia, era determinado pelos pais, a coisa funcionava desta forma, não é? Então, Maria, ela já estava comprometida com este homem, José. José era um homem da tribo de Judá. Ele era descendente de Davi. José, ele era da descendência de Davi. Nem todo homem da tribo de Judá era descendente de Davi, mas José, ele era um descendente do rei Davi. E Maria? Maria paira sobre ela, né, a suspeita de que ela era descendente de Arão. Ela não era da tribo de Davi. Ela era prima, parenta, e a palavra parenta na Bíblia, no grego, quer dizer sulgênesis, ou seja, do mesmo gênero, do mesmo gênero, ela era prima sanguínea de Isabel, a esposa de Zacarias, e a palavra de Deus fala que Isabel era das filhas de Arão. Então ela era uma descendência sacerdotal. Zacarias também era um sacerdote, não é? Então ele era da descendência sacerdotal. Então Maria, ela sendo então uma descendente de Arão, ela traz sobre Jesus a validação, a descendência sacerdotal. Porque Jesus, ele se torna o sumo sacerdote dos sacrifícios perfeitos. É o que Jesus se torna, não é verdade? Então Maria, ela traz esse aspecto sacerdotal, enquanto que José, que é o pai de Jesus, mas um pai na justiça e na legalidade, porque a gente sabe que ele é, na verdade, filho de Deus, mas ele vem cumprir uma justiça, é o que José vem fazer, e José traz para Jesus, por direito paterno, porque isso se herdava do pai, o direito do reino, por ser filho de Davi. E é o que aquele cego Bartimeu chama Jesus, não é? Quando corre até ele e fala: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim, não é? Eu quero ver. Então nós temos Maria, essa mãe abnegada, essa mulher santa, este ventre sem mácula, santo, que acolhe o Salvador da terra. Eu quero dizer aos irmãos que muitos protestantes tratam Maria assim com desdém, porque há sobre ela este peso de ter sido elevada além do devido, de ter sido elevada e colocada em pé de igualdade com Deus, e Maria, infelizmente, se tornou assim um ponto de inflexão, um ponto de conflito entre os evangélicos, os protestantes e os católicos. E eu digo assim que ela, com certeza do céu, ela olha para essa situação e vira para o Pai e diz assim: eu não tenho nada a ver com isso. Não é verdade? Eu não tenho nada a ver com isso, sabe? Porque verdadeiramente ela não tem nada a ver com isso, mas a igreja primitiva sempre tomou Maria assim, teve por ela esse respeito, e ela era chamada na igreja de a mulher. A mulher. A mulher. Foi tomada por João, quando na cruz Jesus fala para João: eis aí a tua mãe. Fala, homem, né? Eis aí a tua mãe, e fala para Maria: eis aí o teu filho. E Maria e João passam a caminhar juntos, e Maria, ela morre lá em Éfeso, na Turquia, hoje, que é onde inclusive está a casa de Maria, um lugar que é lugar de veneração pelos católicos, e ela foi para lá porque João foi o presbítero de Éfeso e levou Maria com ele em todo esse tempo. Nós cremos que sim. Esse é um ponto também de uma bobagem, não é? Pensar que Maria fosse desposada de um homem e que não desse a este homem filhos, como era a tradição. E que pecado há nisso? Isso é uma bobagem que vem da concepção, da ideia do pecado original. Quando se fala do pecado original, muitas pessoas pensam que o pecado original ele é decorrente da relação sexual e que todo mundo nasce desse pecado original. Gente, a relação sexual ela não é pecado quando ela é realizada dentro do matrimônio. Fora do matrimônio é pecado, mas dentro do matrimônio, a palavra de Deus diz, como que vai ser um pecado se o Senhor mesmo disse para Adão e Eva: crescei e multiplicai-vos, não é verdade? Então isso não é pecado. E o nascimento de Jesus foi um nascimento virginal. Ela era uma virgem porque era necessário que Jesus nascesse de uma virgem, porque nós cremos que a semente do pecado vem pelo homem e não pela mulher. Então, assim, a mulher, ela tem a semente do pecado, mas ela não propaga a semente do pecado. O homem é quem propaga a semente do pecado. Por isso que Jesus nasce de uma virgem, porque ele não nasceu com a semente do pecado que vem do homem, ele nasceu de Deus. Entendeu? Mas depois disso, a Bíblia fala em vários momentos que teve um momento que Jesus estava lá na sua casa e aí alguém diz: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. E sabemos que Tiago, que escreveu a carta de Tiago, e Judas, João não, Judas, que escreveu a carta de Judas, estes eram irmãos de Jesus e que se converteram após a ressurreição do Senhor. Foi quando eles se converteram.
Então, irmãos, assim nós temos, a lista é grande de mulheres, nós temos Isabel, mulher de Zacarias, nós temos Joana, nós temos Lia, nós temos Lídia, Lloyd, temos a Maria Madalena, não é, também, que era aquela prostituta, nós temos as irmãs Marta e Maria, que nos ensinam muito sobre a adoração, e esse paradoxo entre o serviço secular e a melhor parte, que é o Senhor. Nós temos Raquel, nós temos Rebeca, nós temos Ruth, nós temos a Sulamita, que é aquela mulher que o Elias também multiplicou o azeite dela, e por aí afora. De modo que, para concluir, são tantas as heroínas da fé quanto os heróis da fé. Não é verdade? Então, dizer que a Bíblia omite as mulheres não é uma verdade. A Bíblia mostra o valor de ambos, do homem e da mulher, e a importância de ambos no cumprimento do propósito de Deus. No cumprimento do propósito de Deus. Então, é tão importante isso. Dentro de uma sociedade realmente machista, a minha prima, ela é desembargadora, e ela colocou um texto na internet falando exatamente sobre isso, sobre o que aconteceu na entrega do Oscar, quando a artista, a atriz que recebeu o Oscar, fez um discurso falando sobre, né, essa situação da mulher nos Estados Unidos, onde se pensou sempre que os Estados Unidos, essa situação de inferioridade da mulher estava resolvida e não está resolvida, e no mundo inteiro isso ainda não está resolvido. O valor e a posição que a mulher deve ter na sociedade, e nós temos que ter o nosso coração livre e aberto para poder abençoar e receber aquilo que Deus tem para falar para nós através das nossas irmãs. Amém, homens? Então, eu pedi os homens para ficarem de pé, por favor. Peço aos homens. E agora você se volte para as mulheres e bata palma para elas. As mulheres de Deus. Amém? E ainda de pé, esses homens, vamos estender as nossas mãos para as mulheres, e Pai Santo, nós as abençoamos. Estendo minha mão sobre a minha esposa, que está lá em cima, cuidando das crianças, ó Pai, junto com as suas ajudantes. Amado Deus, abençoe as nossas irmãs. Abençoe estas mulheres. Encha-as de toda a graça, de toda a unção, de todo o poder. Sustente-as, ó Deus, na tua boa mão. Dá-lhes a sabedoria necessária. Senhor, dá-lhes a força. Dá-lhes, Senhor, a unção. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, faça-as fortes, ó Deus, para que possam cumprir o propósito que o Senhor tem através das suas vidas, o propósito de ser mãe, o propósito de ser avós, mas não somente este propósito, mas também de serem colunas nos seus lares, de serem esses instrumentos de edificação da sua casa, e não somente da sua casa familiar, mas da casa do Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoa e encha, Senhor, de toda a tua graça, de todo o teu favor nesta igreja, para que aqui também, Senhor, elas sejam instrumentos maravilhosos da manifestação do teu amor e da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos todos ficar de pé. Estamos encerrando, não é? Vamos para casa, liga para sua mãe, não é? Liga para suas amadas.